E está começando mais um Entre Chaves, o seu podcast de desenvolvimento de software. Eu sou Felipe Chagas e hoje a gente vai falar de um tema aí muito pedido pelos nossos ouvintes, que, né, no que tange o desenvolvimento de software mobile, que é o grande dilema: vou para uma experiência chamada nativa ou vou usar, né, uma abordagem multiplataforma, os vários frameworks que estão de mercado. Estamos chamando aqui uma galera bacana, temos convidados especiais aí para esse episódio. Estou aqui do lado do Matheus, hein? Matheus, se apresenta para o pessoal. Legal. Oi, galera. Aqui quem está falando é o Matheus Romão. Eu sou Chapter Leader aqui na Arquitect. Trabalho com Android, com Flutter e com Web, então vai ser legal esse bate-papo, porque eu tenho um pouquinho de experiência com os dois mundos. Eu estou aqui do lado do Oberdan. Oberdan, se apresenta aí para gente. Valeu, Romão. Então, gente, meu nome é Oberdan, também sou Chapter Leader aqui na Arquitect, mas eu falo mais sobre Xamarin. Daqui a pouco a gente vai saber um pouquinho mais. Antes de virar Chapter Leader, eu sou desenvolvedor Xamarin, né? E fora isso, também eu tô na comunidade do Monkey Knights, a comunidade técnica que mais fala sobre Xamarin do Brasil. A gente está no YouTube, nas plataformas aí também. Então, convido vocês para nos conhecer depois. Vai ser um prazer falar com vocês sobre desenvolvimento cross-platform. Eu estou aqui também com o Lucas. Lucas, se apresenta para a galera aí. E aí, pessoal, muito obrigado pelo convite. Primeira vez fazendo parte aí do Entre Chaves. Eu faço parte da rede DTI também. Sou desenvolvedor Android já há quase 8 anos aí. E estou aí para tentar desmitificar algumas coisas do desenvolvimento nativo e poder ajudar nessa discussão. Do lado aí também do João. O João não vai, não? O João é a mão invisível do podcast. Acho que eu pulei essa parte. Então, né, como de praxe, vamos para as definições antes das discussões. Antes de a gente conversar sobre o tema, eu acho que é interessante a gente definir para os nossos ouvintes o que a gente chama de desenvolvimento nativo e o que a gente chama de desenvolvimento multiplataforma, né? Então, quem aí quer definir o que é o desenvolvimento nativo, propriamente dito, e a diferença dele, né, com a abordagem multiplataforma? Eu acho que eu posso começar a falar aí sobre o nativo, né? Já que eu trabalho nessa parte aí. A gente pode chamar de desenvolvimento nativo todos aqueles aplicativos que usam uma linguagem que é interpretada e executada pelo kernel da plataforma. Então, por exemplo, no caso do Android, a gente tem o Java e o Kotlin, e no caso do iOS, a gente tem o Objective-C e o Swift. E diferente das linguagens híbridas, a linguagem nativa ela não depende de framework para estar fazendo comunicação com as APIs do hardware do aparelho. Então, assim, basicamente, essa é a principal diferença do desenvolvimento nativo. Legal. Uma das coisas que a gente pode adicionar na fala do Lucas em relação ao desenvolvimento cross-plataforma é um pouco da audiência assim, que a gente vai atingir com esse desenvolvimento, né? Quando a gente trabalha com plataformas nativas, né, como a própria definição já diz, né, a gente está direcionando o nosso projeto, o nosso aplicativo para aquela plataforma, né? Então, Android, a gente está trabalhando com Kotlin, né, Java. Se você quiser fazer um outro aplicativo, né, você vai precisar trabalhar ali com iOS nativo, a linguagem direcionada para aquela plataforma. A cross-plataforma, por definição, você trabalha com Android e iOS, você pode atingir também outros mundos, né, como web e desktop. Então, você pode trabalhar com Windows, com Linux, com macOS, né? Não necessariamente tu precisa ali mexer diretamente com código, às vezes você precisa um código nativo, mas, né, acho que aí já trazendo para um dos grandes diferenciais é isso. Historicamente, né, Matheus, bem interessante esses pontos que você colocou. Quando a gente até analisa aí a história da computação, quando o Java surgiu, esse era um grande diferencial dele, né? A possibilidade de rodar em cima de uma máquina virtual e gerar aplicações dependentes do sistema operacional ou da arquitetura daquele sistema operacional. Então, e a gente vê que comercialmente isso foi um fator muito decisivo para o sucesso do Java nos anos iniciais da linguagem. Então, a gente não pode subestimar o poder que é poder programar para um paradigma mais amplo, né? Menos fechado, com menos amarras aí, sem querer
alfinetar de maneira alguma a Apple, mas talvez já começando a alfinetar. Bom que aqui a gente não tem nenhum defensor do Swift, né? Então a gente pode realmente... Eu posso fazer o advogado do diabo aqui, né? Se vocês quiserem e tal, né? Defender Swift, o Objective-C, quem sabe, né? Mas... assim, tem o processo da governança, tem algumas vantagens, mas quando bota na balança, não sei, né? Sim. E é interessante essa questão histórica, né? Até, por exemplo, quando a gente analisa aí o surgimento dos compiladores que deram origem ao Xamarin, né? O Mono e etc. E como que essa tecnologia ela foi evoluindo a ponto de ser uma das bases do que foi usado para a construção do .NET Core, que é, né, aí a coqueluche aí da galera da Microsoft hoje em dia, mas como que o trabalho que foi feito, e um dos grandes motivadores era gerar aplicações para dispositivos móveis com o Xamarin, né, serviu de alicerce aí até para uma reconstrução completa da linguagem principal, né, do C# como para aplicações desktops e web, inclusive. Então, realmente, a gente está falando de uma galera de peso. E a gente aqui já está soltando, né, alguns nomes. Hoje em dia, quais são as principais tecnologias cross-platform, né, as multiplataformas? A gente pega ali lá no passado, no início, tinha muito experimento ali com Cordova, coisas do tipo, vou gerar aqui um HTML que vai cuspir um código. Hoje em dia, quem são os principais players quando a gente fala de cross-platform? Cara, vamos lá tentar. A gente pode ficar falando nomes e nomes aqui o dia inteiro, né? Eu vou me limitar mais, e talvez eu apanhe um pouco por isso, da galera que está ouvindo, me limitar mais a duas, que são justamente as que a gente consegue, acho que falar até explicar um pouco mais, que são hoje Xamarin e daqui a pouco Maui, né? E o Flutter. Tem inúmeras, né? Ionic, quem nunca viu no passado ou conhece alguém que trabalhou com Ionic, que é um conceito de desenvolvimento híbrido, né? Com HTML, CSS, JavaScript e tal. Tem toda a parte web ali no meio e muita limitação também do que você consegue acessar, né? Quem nunca passou raiva com Ionic, né? Pois é. Quem nunca foi fazer um scroll naquele app que você fez? Não, mas tá tudo bonitinho. Você tem uma lista, você dá um scroll, começa a dar umas travadas, assim, porque você... Ou a lista, a imagem do item de cima começa a misturar com os itens de baixo. Mas, enfim, gerenciamento de memória de lista era top. Sim. Mas eu acho que tem números, assim, né? A gente já trabalhou até no passado, acho que eu não mexi, né? Mas na ArcTouch, muitos anos atrás, com Titanium, por exemplo. Não sei se vocês chegaram a mexer, mas, meu Deus me livre, né? Mexer com isso hoje. A gente chegou até a trabalhar com BlackBerry, mas aí não era cross. Mas também tem o React Native, né? Eu não sou tão conhecedor do React Native, teve um boom, né? Só que também eles acabaram tomando um revés, digamos assim, depois que algumas empresas como Airbnb e algumas outras empresas que tinham aplicativos em React Native falaram, legal, muito bom, mas daqui para frente a gente vai escolher outra coisa, né? Enfim, eu acho que se eu fosse chutar, então, listar três, né? Não listar três, eu listaria Xamarin, Flutter e React Native disparado. Tem outras opções, tem Qt, você trabalhar com C++, que não é open source, é pago também, e tem suas aplicações, né? Pessoal que trabalha com aplicativos muito para medicina ou realidade virtual, modelos 3D, acaba utilizando muito disso, né? Então, tem inúmeras. Boa. Então, assim... encerrada essa parte inicial de conceito, vamos aí para o que o povo gosta, começar no debate, começar nas polêmicas. E sempre que surge essa discussão comparativo, né? Vou iniciar um novo projeto, para qual tecnologia eu vou utilizar, vem lá aquele argumento que você já vê ele vindo de longe, ali, lá do fundo do túnel. Mas nativo é mais rápido, nativo é mais performático. Qual a opinião de vocês em relação a essa afirmativa aí? O nativo, ele realmente vai ser sempre melhor do que o cross-platform? Não vou falar melhor, não, porque aí complica. Vamos tratar da parte de ser mais rápido ou não, né? Primeiro. Eu acho que, primeiro a gente tem que definir onde que é mais rápido, né? Porque isso também interessa. Existe a velocidade, por exemplo, de interação com as APIs nativas.
Por exemplo, se você vai tentar acessar as fotos no aparelho, se você vai tentar pegar uma localização via GPS, utilizar o acelerômetro. Nesse ponto, talvez o nativo realmente tenha uma vantagem em cima de outras plataformas. Mas se a gente for olhar, por exemplo, para a regra de negócio, existe uma comparação muito famosa, que tem um artigo escrito no Medium, que faz a comparação entre o React, o Flutter, o Native, no caso o Swift, e o Kotlin, e ele mostra que, em alguns pontos, o Flutter se equivale ao nativo, no caso do Android e do iOS. Então, em regra de negócio, em cálculos matemáticos. Então, olhando para esse ponto, o nativo tem, sim, algumas vantagens, só que a gente tem que olhar que um aplicativo não é só velocidade, não é só performance, tem outros pontos também. Legal, e uma das coisas que a gente fala, tem bastante relação com velocidade, é quando a gente pensa em animação, né? A gente vai falar sobre frames por segundo, né? E acho que uma das grandes diferenciais aí do nativo é você conseguir ter animações complexas com uma velocidade que a gente chama de smoothness, né? Que dá para sentir, não tem aquele junk, que é aquela perda de frame, né, por estar rodando algo mais pesado em relação ali à própria GPU, né. Uma das coisas legais aí, e quem me conhece sabe que eu sou bastante advogado do Flutter, que a gente consegue comparar, assim, quase chegar na mesma performance, é o jeito que o framework foi pensado, né? Como quase uma ferramenta de games, né? Como, por exemplo, o Unity funciona, né? Onde você consegue desenhar na tela ali, ter quase como um filmezinho passando, né? Então, apesar de ser prometido os 60 frames por segundo no Flutter, e a gente sabe que na prática não é isso, é muito próximo, mas em comparação com outros frameworks que tem toda essa ponte aí do mundo cross-plataforma para usar as ferramentas nativas, né, renderizar com componentes nativos, a diferença é brutal, assim. Você pega uma aplicação React Native com uma animação complexa, cara, você vai ter dor de cabeça para deixar ela performática e aceitável. Então, acho que isso é para comentar também. Acho que vale até explicar um pouquinho para os nossos ouvintes, Matheus, porque essa diferença do Flutter ela é bem interessante. Como que outras abordagens fazem? Vou escrever meu código aqui nessa linguagem e vou ter, né, vou chamar de compilador, mas não é exatamente um compilador, mas vou ter uma transformação desse código para um equivalente Android e um equivalente iOS, mas de fato estava tendo uma conversão ali, né? Você criava, por exemplo, um componente botão e ele se convertia num equivalente ali. O Flutter, ele tem um canvas, ele literalmente desenha as coisas na tela. Por isso que é bem legal essa analogia que você fez aí com os frameworks mais voltados para jogos, né? Como o Unreal e o Unity aí sendo os dois mais acessíveis. Mas ele, de fato, ele está desenhando as coisas ali na tela. E isso traz muitas vantagens, mas também traz desvantagens, né? A questão aí da acessibilidade é um grande vilão do Flutter. Depois, a gente não atropelar as coisas, mas queria até que vocês comentassem aí como que está essa questão da acessibilidade, porque eu mexi muito com o Flutter na versão beta e era muito ruim a questão da acessibilidade. Para web era quase inexistente e para mobile era muito ruim. Legal. Acho que para a parte de como os outros frameworks funcionam, eu vou deixar para o Oberdan, para falar específico do Xamarin e dos bindings. Mas quando a gente olha para o mundo do Flutter, é legal voltar um pouquinho ali na história. Eu também acompanho o projeto desde a época que ele é chamado de Sky, né? Se vocês olharem lá nos commits, ele começou despretensiosamente como projeto Sky, que o céu é o limite. Eles pensaram numa abordagem de refazer os navegadores, né? É uma galera com base de web, uma galera que trabalhava no time do Chrome, inclusive, e eles queriam se livrar de todas as amarras que o pessoal de desenvolvimento de browsers, né, sofre, com retrocompatibilidade, com maneiras de renderizar que sejam mais performáticas, né? E isso foi começando a ter um desenho multiplataforma, né? Então, a base do Flutter, a base da renderização do Flutter vem do Skia,
que é uma ferramenta que está por trás da maior parte dos browsers que a gente tem hoje, inclusive do Android. Dentro do framework interno, né, a gente tem bastante coisa aí do Skia também. Então, eles começaram a adaptar isso e trazer para o mundo mobile, e isso criou muito interesse da comunidade e alguns inimigos também, assim, porque muita gente caracterizou esse movimento como reinventar a roda, né? Porque você vai pegar algo nativo que funciona muito bem e está super provado e reescrever do zero, né? Então, o Flutter demorou muito tempo para sair da versão beta, acho que foram quase 7 anos, por causa disso, assim, precisou criar toda uma base para fazer a parte de renderização, né? E ter uma velocidade comparada, né, equivalente aos frameworks nativos. E é legal falar porque eles têm um processo de renderização bem complexo, mas basicamente você pega ali o componente que no Flutter chama widget, né? E esse widget ele é transformado numa sequência de pixels, basicamente, né? Tem todo um processo de rasterização para chegar até essa parte. Eu acho que a gente demoraria quase um podcast. Dá para fazer vários episódios só falando do motor de renderização. E eu me empolgo, eu começo a falar sobre, então vou me cortando. Mas quando você chega no Canvas, como você comentou, basicamente é um processo de desenhar na tela mesmo, né? Então, você não tem nenhuma utilização de componentes visuais da plataforma. Você não usa o botão do Android, você não usa o botão do iOS, né? O que o time do Flutter fez foi oferecer uma biblioteca de componentes customizados que se parecem muito com os nativos, né? Então, você pode ter lá uma aplicação Android que usa o Material, né? Ou você pode ter o iOS que usa ali o design que o Flutter começou a chamar de Cupertino, mas o pessoal do iOS nunca chamou de Cupertino, né? Que é muito parecido, né? Mas no fundo ali você está rodando coisas customizadas, né? Estão sendo desenhadas na tela. Isso é uma abordagem completamente diferente do Xamarin e do React Native. Daí eu passo a bola para o Oberdan para a gente entender um pouquinho mais sobre isso. Com certeza. Antes do Oberdan falar aí, deixa eu só concordar. Eu, nativo, concordar que os aplicativos feitos em Flutter, eles são muito bonitos. Não tem como discordar. O cara que consegue fazer uma animação bem feita no Flutter, a gente tem que tirar o chapéu, que o aplicativo fica muito bonito mesmo. Eu acho que parte disso foi o que o Romão falou, né? O Flutter, ele chegou depois que já existia o Android e o iOS, já existia o Xamarin. Então, o que provavelmente o time do Projeto Sky, e Romão me avisa se eu estiver falando besteira aqui, eles pensaram, cara, mas uma UI, se eu quiser desenvolver para Android, eu vou ter que fazer de uma maneira, seguindo um layout específico, os guidelines e tal. Chega para o iOS, que o iOS também é cheio dos guidelines de design, vou ter que fazer específico para aquilo, né? E, acho que hoje em dia é muito comum você pegar, se você tiver acesso a um telefone Android, um iOS, instalar a mesma aplicação, em aplicativos mais premium, você não vai ver UIs totalmente diferentes, certo? Eu acho que é uma tendência em que a gente está movendo, né? A gente fala um pouquinho do Xamarin, um pouquinho dessa diferença sobre, né, esse comparativo que o Romão trouxe sobre o Flutter. O Xamarin, diferente do Flutter, ele trabalha com os componentes nativos da plataforma, né? Então, se tem uma camada de abstração, né, do Xamarin, que você vai... para você fazer uma tela, você tem um código XAML, né, o XAML, que a gente fala, que é um padrão já utilizado pela Microsoft desde 2007, surgiu lá com o WPF. Quem trabalha com tecnologias Microsoft geralmente conhece esse tipo conhece o XAML e sabe lidar com ele. Por mais que o sabor, vamos falar assim, o flavor, né, do XAML seja um pouco diferente do Xamarin, um pouco não, é diferente o Object Model do Xamarin para o Windows, né, o WP, enfim, mas é muito similar e bem tranquilo de trabalhar. Então, se tu coloca uma tag lá, eu quero um botão, né, um button no Xamarin, Xamarin Forms Button. Quando você rodar no Android, né, o Xamarin ele tem os que a gente chama de renders, né, são os renderizadores, onde você, por intermédio deles, nas plataformas, você consegue customizar direto para aquela plataforma. Então, tem um set de renders padrão no framework do Xamarin Forms, principalmente,
em que se traduz esse button dos Xamarin Forms para o botão da plataforma. Então, no Android vai ser um Android Widget Button. No iOS vai ser um UI Button, né? Então, diferente do Flutter que escreve, né, com esquia, o Xamarin ele passa para a plataforma. E daí entra naquele ponto lá atrás, que eu acho que foi o Lucas que trouxe, sobre a questão de invocar as coisas nas plataformas, né? Porque o Xamarin, ele trabalha diretamente com as plataformas, né? Então, o que o time da Xamarin faz? Ela disponibiliza como se fossem bindings dessas plataformas, que vão virar os frameworks, que você instala no seu computador e vai utilizar. E os frameworks, eles se ligam direto às versões geradas tanto pela Apple no Xcode, enfim, ou nos SDKs da Google, né? Então, tem essa questão vai ter um P-invoke ali chamando aquele código nativo em algum momento, que é totalmente transparente para o desenvolvedor, isso daí ninguém nem vê. Você pode até, né, ter acesso a fazer aquilo se você quiser fazer um P-invoke mas não deve ser necessário. E esse processo de criação também parece uma coisa muito maluca, mas os caras já têm isso tudo automatizado, né? Então, a Apple libera um Xcode novo, agora que vai sair o Xcode 13, o time já roda todos os scripts lá, todas as ferramentas que eles têm, depois testam com essas novidades, fazem um diff de todas as coisas. Então, é um trabalho bem moroso, digamos, para eles assim, porque eles não têm contato com a Apple. Eles não vão chegar, pegar o telefone, mandar um e-mail lá, Apple, então, o que você vai adicionar no iOS, no Xcode 13? Só para me preparar aqui, vai ter um botão novo, que é alguma coisa que talvez devolvendo um pouco para trazer para o Flutter também, né? Como o Flutter redesenha as coisas, digamos que a Apple chega e não está falando para ninguém, e diz, cara, hoje eu vou criar um botão novo aqui. Como eu vi que vai ter, eu acho que na próxima, acho que no iOS 15, vai ter um botão de location, que é um saco, né? Hoje você tem a permissão de dar allow once, é só uma vez a sua location, mas, pô, tem aquele prompt, aquela coisa toda. A Apple tá liberando um botão para você embedar no seu UI lá. Só que tem o design, vem tudo prontinho do framework, né? A galera do Flutter, disso eu estiver falando besteira, Romão, mas o pessoal do Flutter vai ter que redesenhar esse botão usando Skia lá, eles mesmos, né? Diferentemente do pessoal da Xamarin, né? Roda aqueles bindings lá e vai fazer o P-invoke, daí o Xcode, né? Enfim, o iOS, digamos assim, vai se virar, ou o Android, né? E outra coisa muito legal do Xamarin é a possibilidade de, se você quiser, escreve o código nativo aqui. Refaça, se a gente não tem os bytes aqui, faça você mesmo os bytes, né? Isso. Mas aí até fazendo né, estamos aí agora no lado positivo, trazer um pouquinho aqui também das experiências negativas, né? Até a gente conversou um pouquinho em off, mas vou trazer aqui uma experiência que eu tive com as versões iniciais do Xamarin e até deixar aberta a pergunta aí ao Bernan se essa é uma realidade que já, né, ao menos melhorou. Mas a experiência para o desenvolvedor, ela era muito truncada. E aí eu explico, né, a pergunta direito. Ia fazer um build demorava. Vou rodar no emulador? Vai demorar também. Então vou comprar um celular aqui para poder fazer isso. Vai demorar mesmo assim. Estou mudando um aspecto visual. Ele tinha, né, os renderizadores para você ver isso dentro da IDE, né, no Android Studio, né, que é inclusive um outro problema, o Android Studio comendo toda a sua memória, mas enfim, no Android Studio, eu sei que isso melhorou, né, a questão do hot reload, né, várias coisas foram feitas nesse sentido, mas era um processo muito mais moroso do que uma experiência nativa ou até em comparação com outros frameworks cross-platform. Como que tá isso hoje em dia no nosso amigo Xamarin? Beleza. Só deixa eu te fazer uma pergunta antes, né? Qual foi que época que foi? Que ano, mais ou menos? Você lembra? Você trabalhou? Foram há 4 anos atrás. Tá. Então, 3 anos e meio, 4 anos atrás. Eu tava lá também. A gente estava no mesmo matagal, né? Trabalhando com Xamarin e tal. Cara, melhorou. O que eu posso dizer é que melhorou bastante. E tem coisas ainda a serem melhoradas, né? Daí depois eu posso dar uma pinceladinha um pouquinho no MAUI também, né? Mas em relação ao Xamarin, né? Essa questão de, tipo, subir emulador, essas coisas, é um pouco que não tange muito o Xamarin, né? Porque emulador é algo específico, Sim, né? O problema do emulador em si mesmo, né? Exatamente. Daí também tem muito a gente conhece muita gente, assim, que vai conversando com a galera da comunidade, né?
E, pô, tu vê gente reclamando do emulador e você vai falar com a pessoa, tipo, ela tá subindo o emulador ARM no computador x86, saca? Uhum. Então tem muito disso também. Mas, assim, o emulador é um pouco à parte, né? Tanto a Google quanto a Microsoft, até elas tiveram, como que chama? Tiveram parceria para melhorar o emulador, né? Tem esses novos quick emulators aí, né? Que são um pouco mais rápidos, guardam estado para ti. Então isso tudo é muito interessante. Não dá para dizer que é por conta do Xamarin, mas a Microsoft também fez parceria com a Google para melhorar nessa frente. Em relação a builds demorarem, tipo, cara, ainda demora, sim, mas eu não tenho uma tabela comparativa. Até hoje eu estava falando com uma pessoa do meu time que trabalha com Flutter e ela falou, pô, eu fui dar um build ali, levou 10, 20, 15 minutos. Eu disse, pô, mas no Flutter geralmente a galera reporta que o build é mais rápido, né? Só que daí, assim, a pessoa estava falando sobre iOS, né? No iOS você vai ter que ter o Xcode buildando, e você usa todo o tooling do Xcode. Então, é uma coisa que as plataformas, elas acabam tendo essas dependências das plataformas nativas, né? Digamos assim, se a gente usar dessa maneira o termo, que vão fazer o trabalho. Então, tem algumas coisas que sim, no passado, tinha a parte de overhead do Xamarin ali, da parte de tooling, de build, que realmente demorava, tinha bastante coisa que poderia ser otimizada, e essas coisas vêm sendo trabalhadas e melhoradas bastante ao longo dos anos, né, desses que passaram. E tá bem melhor. Mas aquela coisa, cara, o build de um app iOS, se você ligar otimizações e mesmo estando na nuvem, pode esperar uns 20 minutos, sabe, para fazer um café e tal. Isso você não vai fazer na sua máquina no dia a dia, você vai estar trabalhando geralmente em debug, né? Mas tem essas questões sim. Falando um pouquinho daí sobre o MAUI mais para frente, né, que a gente está falando muito de performance, né? O MAUI, ele vou colocar dessa maneira, talvez seja até engraçado de entender. Quem gosta de Pokémon, né? Pensa que o Xamarin, ele está evoluindo do Pikachu para o Raichu, digamos assim, sabe? É tipo uma evolução de framework, não é um Xamarin novo e o MAUI também não é uma coisa do zero. É tipo, o MAUI tá vindo como uma evolução do Xamarin, que vai parar de se chamar Xamarin. Muita coisa vai ser reaproveitada, mas muita coisa está sendo reescrita, que era um pedaço de dor da galera do time da Xamarin mesmo, para, beleza, a gente quer melhorar a performance do Xamarin em pontos específicos. Só que tem coisas core que foram pensadas lá 11 anos atrás, 10, enfim, um monte de tempo atrás, que não dá para simplesmente chegar e mexer e mandar todo mundo, tipo, vocês vão ter breaking changes, aí se virem, né? O MAUI vai ter breaking changes. Mas eu acho que também uma outra coisa que fez, talvez, na minha opinião, a Microsoft também investir um pouco mais nesse revamp, né, no MAUI, é trazer o Xamarin para ser um first class citizen, né? Antes o Xamarin foi a empresa que foi comprada pela Microsoft em 2016, para quem não sabe, né? Era uma empresa Xamarin mesmo, e a Microsoft comprou eles em 2016 e começou a absorver, fazer parte, né, o time fazer parte dos times da Microsoft, enfim. E o .NET MAUI, né, ele está vindo como um projeto que é do time de .NET também. O time da Xamarin está trabalhando, mas tem a galera do .NET. Então, até no GitHub, é GitHub/.NET/MAUI, por exemplo, né? Antes do Xamarin era GitHub/Xamarin/Xamarin Forms. É da Microsoft, mas era como se fosse algo diferente, digamos assim, né? E com isso traz a possibilidade de reescrever algumas das dores, de melhorar algumas das dores que eram muito no núcleo, né, no core da ferramenta, muitos anos de código existente lá, em que eles, espera aí, a gente precisa fazer alguma coisa para a gente continuar competitivo, né? Inclusive, com uma das frentes, o MAUI vai continuar utilizando daí um novo conceito agora de handlers ao invés dos renderers, para continuar utilizando os componentes nativos. Então, se tiver um button lá, vai ter um Android Widget Button no Android, um iButton no iOS. Mas também o time está trabalhando numa frente em Skia Sharp. Skia Sharp é um port para C Sharp do Skia, e que já está disponível para se utilizar em aplicações Xamarin, a gente já usou em alguns momentos, e realmente em questão de performance, o Skia é fenomenal, assim, muito rápido, é escrito em C++, né? Então, é uma das coisas que, beleza, a gente precisa continuar na competição e melhorar esse ponto de dor
da galera do time do Xamarin para trazer uma competição mais saudável, digamos, com o Se eles fizerem como eles fizeram do .NET Core, do framework para o Core, é muito promissor, né? Tem várias coisas que a gente podia se delongar aqui, né? Igual você citou a questão da experiência do usuário, deve ser diferente ou não? Eu acho que tem uma questão histórica que no início era interessante seguir os guidelines porque as empresas não sabiam quão importante era o UX, mas hoje isso é muito mais disseminado. Enfim, a gente poderia se delongar em vários pontos aqui, mas a gente está encerrando. E aí eu queria fazer uma pergunta para cada um de vocês três aqui, nossos especialistas. Na hora de fazer uma escolha, se vocês pudessem se atentar a um ponto para ser observado, para ser analisado antes da tomada de decisão, que ponto seria esse, né? Então, nem preparei vocês para essa pergunta não, foi pego de supetão aí. Lucas, qual ponto você se atentaria na hora de estar ali ajudando um cliente a decidir uma tecnologia, formar a equipe, pensar no mercado? Que ponto que você se atentaria para poder, não, presta atenção nisso, que isso aqui vai ser uma coisa importante na hora dessa tomada de decisão? Pelo menos eu já facilitei a pergunta para vocês, não fiz a clássica que é, qual framework vocês escolheriam? A gente já sabe aqui, né, Entre Chaves, a resposta certa para isso é sempre depende, em qualquer contexto, a resposta sempre depende, a resposta sempre certa. Então, já fiz uma outra pergunta, o que vocês prestariam atenção? Eu acho que o principal ponto para se levar à escolha de um desenvolvimento de um aplicativo nativo é o custo. Porque você tem que ter um custo dobrado de 2 times desenvolvendo um aplicativo semelhante em 2 plataformas diferentes. Então, você vai ter times desenvolvendo para iOS e time desenvolvendo para Android. Então, esse é o principal ponto que eu acho que se a empresa, no caso o cliente, não tiver disposto a pagar esse custo de desenvolvimento, ela tem que ir para uma plataforma híbrida, dependendo do produto também que ela vai desenvolver. Porém, eu acho que o principal ponto para não ir para o pessoal que não vai para o nativo é o custo inicial do projeto. O custo inicial do projeto é o principal ponto. Boa. Matheus, que ponto que você quer alertar aí? Eu super concordo com o Lucas e trazendo um ponto mais técnico, acho que o custo realmente é a primeira coisa que tem que ser analisado, mas trazendo para um ponto mais técnico, observar, né, tendo o entendimento do teu produto, do teu aplicativo, né, do que você vai querer desenvolver, observar o quanto de hardware você vai precisar para aquele produto, né? Se você vai precisar interagir com Bluetooth, se você vai precisar usar acelerômetro, como o Lucas falou, quando você precisar usar hardware, eu sempre indico vá para o mundo nativo. A gente não é que não consiga usar no mundo híbrido, mas você vai ter muito mais dor de cabeça e o desempenho e os resultados não serão tão bons quanto o mundo nativo, né? Até, inclusive, a gente tem exemplos, só dando um spoiler para a galera, de que foi feita a escolha de fazer um desenvolvimento de um app com híbrido e esse app tem, né, muita relação com o mundo de hardware. O valor que foi investido no projeto, no final das contas, não foi tão interessante para o cliente, porque a gente precisou de muito mais tempo para conseguir fazer aquela solução, né? Principalmente porque a gente precisa entrar no mundo nativo. Quando a gente está falando de hardware e está fazendo cross-plataforma, você vai precisar, em algum momento, escrever um código nativo e fazer a interação disso não é trivial, sabe? Então, se é um aplicativo, como 99% dos aplicativos que existem hoje, que você vai consumir um serviço ali, uma API da vida, que vai trazer umas informações e você vai mostrar isso na tela, cross-plataforma, sem dúvida. Se você, claro, né, olhando a questão do custo primeiro, mas se você vai mexer ali com Bluetooth, vai precisar usar NFC, qualquer coisa relacionada com hardware, pensa com carinho antes de escolher cross-plataforma, porque pode não ser a melhor solução. Emendando, o Oberdan chegou a citar o famoso caso do Airbnb, né? Eles tinham um aplicativo nativo, né, desenvolvido em cada plataforma, e em determinado ponto eles decidiram ter um time desenvolvendo uma feature específica em React Native, e
conforme aquelas features foram crescendo, eles perceberam que, em vez de ter 2 times trabalhando em 2 plataformas diferentes, agora eles tinham 3 times trabalhando em 3 plataformas diferentes. Então, chegou no ponto que, para eles, acabou que não estava compensando mais ter o time de React. Foi onde que eles voltaram atrás e repensaram, escreveram novamente aquelas features em nativo. Esse é o ponto que eu coloquei, que no início o custo é alto, porém, conforme o aplicativo vai crescendo, talvez não valha a pena financeiramente ter o híbrido. Boa. E você, Berdan, que ponto que você levantaria também? Eu vou levantar um outro, eu concordo plenamente com o que vocês falaram, eu acho que é um set de coisas que vai chegar no final no depende, né, que você falou no começo. Mas eu vou levantar um outro ponto, que é o time de desenvolvimento disponível que você tem, as skills, as habilidades do time, né? Pô, você tem um time de C# e você quer fazer um app para Android e iOS que é um app, enfim, de mais mostrar dados, ou enfim, um app que não vai consumir muito hardware, digamos assim, como o Romão falou. Será que faz sentido você pegar todo mundo que tem expertise em C#, você botar a galera trabalhar com KNN, por exemplo, com Flutter, aprender o Dart ainda, né? Então, acho que um dos outros pontos é para avaliar que time de desenvolvimento que eu tenho. Eu tenho um time JavaScript todo, galera é fera em JavaScript, trabalha com back-end e tal. O que é mais fácil deles aprenderem? Ou não, eu tenho só a grana e vou contratar o time. Aí fica até mais fácil, você pode ir para qualquer direção, né? Eu acho que o custo que impacta mais para a pessoa. Mas uma das coisas é qual time de desenvolvimento disponível que você tem. É uma das coisas que a gente até usa na ArcTouch para definir quais as tecnologias, quando a gente tem um projeto para ser feito, que ele é aberto para a gente sugerir, propor as tecnologias para o cliente, né? Que time disponível que a gente tem? Que time se adequa mais para esse negócio, né? E, inclusive, a gente escolhendo, às vezes, com trabalho nativo, né? Com Android, iOS, ou a gente vem para híbrido, ou Flutter, ou cross-platform com Flutter ou Xamarin, enfim. Mas o time. Para fechar só, então, queria compartilhar com a galera que eu e o Romão, né, o Matheus, que está aqui com a gente e mais um colega nosso, em 2019 a gente escreveu um post para o blog da ArcTouch, né, arctouch.com/blog. Aí você consegue pesquisar lá, né? Flutter versus React Native versus Xamarin. O post é em inglês, né? Porque a língua que a gente trabalha lá na ArcTouch, língua padrão é inglês. Mas convido todo mundo para entrar lá, apesar de ter sido no final de 2019, ainda faz muito sentido. E dando um spoiler já, né? A gente tem a resposta, depende. O que eu vou escolher? Depende. Mas dá uma lida no post, lá a gente faz um comparativo bem legal sobre as 3 plataformas. Muito bom. Sem dúvida, coisas muito importantes. Acho que dicas de ouro aí para os nossos ouvintes. Eu agradeço demais aí a presença de cada um de vocês, Matheus, Berdan e Lucas. Acho que foi um episódio muito, muito rico aí para todo mundo. Agradeço também os nossos ouvintes e até mais. Valeu, galera. Até mais. Valeu, pessoal. Abraço. Falou, galera. Valeu.